Eu recebo um empresário e cientista político que é herdeiro da família imperial. Quer dizer, se o Brasil fosse hoje uma monarquia, você poderia ser nosso governante. Não, ele seria, então, sobrinho do imperador da nossa nação. E é claro que ele é engajado politicamente, à frente do Acorda Brasil e milita pelo Estado de Direito. Boa noite, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Boa noite, obrigado, Rony. Por ter vindo. Muito obrigado. Eu fico muito honrado com sua presença, uma coisa que me dá muito orgulho. O Dom Pedro II, que é um grande herói na minha vida e na minha família, foi seguramente uma das pessoas mais injustiçadas da história da humanidade. Traído pelo seu querido amigo... Uma história triste dele, Deodoro da Fonseca, que traiu. Meu pentavô foi ministro de Estado da Fazenda, de Dom Pedro II, e isso tudo me deixa, de certa forma, com um certo amargor, porque a história republicana é tão complicada, é tão horrorosa, para não dizer outra coisa. Quer dizer, um homem probo, honrado, decente, com um parlamento honesto, só com notáveis, de repente, olha o que acontece com o nosso país. 6 constituições. 6 constituições. Um fracasso de modelo, exato. Me perdoe esse desabafo, mas é que... Foi de fato, acho que até uma pessoa me falou isso há um tempo atrás, que foi o único real golpe que existiu, foi esse. Exatamente. No Brasil. E eu acho que ali naquele momento houve uma negligência do conhecimento acumulado até aquele ponto, porque a monarquia ela precisava se reestruturar em termos de descentralização de poder, ela precisava passar por uns ajustes. E a primeira Constituição da República tinha esses ajustes, só que a estrutura de poder ela nos jogou a esse sistema presidencialista, que hoje, depois de 100 anos... Que é imperialista, ela concentra mais poderes do que a monarquia que sucedia. E é exatamente isso que os republicanos não aprenderam. Eles copiaram o modelo norte-americano, que, de certa maneira, tinha a separação do chefe de Estado e dos chefes de governo. Os governadores eram chefes de governo. E aquele desenho da Constituição norte-americana era o desenho do chefe de Estado. Então havia essa separação entre chefe de Estado e chefe de governo, o que existia também no Brasil imperial. Mas quando nós iniciamos a nossa república, nós iniciamos com o chefe de Estado e chefe de governo juntos, encarnados na mesma pessoa, concentrando o poder. E isso perpetuou a instabilidade. Com o executivo muito forte, você cria uma certa perpetuidade de poder central. Poder central, você cria oligarquias fortes, e essas oligarquias vão sempre lutar por esse poder, vai haver competição. Claro. Então a história do Brasil republicano é uma história de oligarquias sucedendo uma outra, etc. É muito instável. E pobre, gera pobreza. Sim, o maior gerador de pobreza é o sistema presidencialista. Também acredito nisso. Não, mas isso é um fato. O IDH dos países mais pobres, até o nível mais, ou seja, o nível mais alto de IDH, tem um país presidencialista. Quando for descendo a escadinha do IDH, chega nos países abaixo do nível mais alto, já começa a aumentar o número de países presidencialistas e semipresidencialistas. Então você veja que executivo forte é uma pré-condição para geração de pobreza. Nós vivíamos uma monarquia parlamentar. Que seja isso, quer dizer, que seja um presidencialismo com um parlamento, em ordem, sei lá, com o primeiro-ministro. Eu tenho essa visão, me perdoa, não era essa a nossa pauta, mas é que eu... Verdade. Enfim, porque olha, eu estava falando agora há pouco... Mas o tema é importante, o momento é importante. Eu acho que temos aí uma ideia de que o sistema atual falhou, não precisamos viver, se não mudar nada, daqui a um tempo talvez igual, de 20 anos, 25 anos, vai haver uma nova ruptura. Isso é clássico. Isso é clássico. Então temos que aproveitar esse momento para fazer os grandes ajustes, as grandes reformas. A sociedade ela tem que participar dessas reformas, não pode ser uma reforma de cima para baixo, tem que ser validada de baixo para cima. Então tem coisa aí que podemos inserir na atual Constituição que vai fazer com que o povo faça essa reforma naturalmente. E isso é sine qua non do nosso futuro como um país
diria que semi-desenvolvido, não estamos ainda no desenvolvimento exatamente porque não temos o povo podendo participar do processo político. Absolutamente correto isso. Essa visão é corretíssima. Você é sobrinho de Luiz Gastão de Orleans e Bragança, que seria nosso monarca hoje, né? Que seria o imperador brasileiro, o rei brasileiro, se fosse instituída a monarquia aqui. Bom, que tipo de governo você defende e como é que surgiu esse Acorda Brasil? Porque tem tanta simpatia. Olha, o Acorda Brasil ele surgiu de dentro dos movimentos de rua. Houve movimentos como os atuais grandes que estão aí, o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua. Nós resolvemos criar o Acorda Brasil exatamente para pensar no dia de amanhã, nas reformas estruturais que o Brasil precisa para se inserir na humanidade, começar a contribuir com a humanidade, como um país desenvolvido. E então estamos aproveitando esse momento para trazer à tona uma série de questões estruturais. Então foi essa a motivação inicial. O tipo de governo que a gente defende, claro que é o Estado de Direito, mas o que é isso? É um governo de leis, ou seja, não é personificado na questão de um presidente ou de um parlamento com gente, é questão de leis que vão governar. Então o arranjo de poderes é que precisa ser muito bem feito, muito bem pensado, e que não foi durante esse período republicano. Por que isso é importante? Isso é importante porque os freios e contrapesos naturais das instituições, elas são um efeito de você ter criado essas instituições independentes, elas independentes competindo por validação, e essa competição natural gera esses freios e contrapesos entre as instituições. Correto. O papo é meio complexo aqui. Não é. Dá para entender. Mas a verdade é isso. Nós precisamos passar por isso, porque o que nós temos? Um executivo que nomeia para vários cargos. Também o legislativo tem várias prerrogativas de quem para eles podem nomear. Então a gente precisa tirar isso da mão do legislativo e do executivo. Precisamos ter mais cargos eleitos. A verdade é essa. Precisamos ter um TSE independente, não nomeado. Temos que ter um STF independente, não nomeado. Lindo isso. Um Ministério Público independente, não nomeado. Polícia Federal independente, não nomeado. Porque há um comprometimento, sem dúvida alguma, de quem é nomeado com quem nomeou. Exatamente. Isso é fundamental. Exatamente. Então isso eu diria que é a base do sistema dos estados de direitos modernos, que são os países mais ricos. Então os países mais ricos, eles são ricos exatamente porque a sociedade civil é protegida com uma equação de poder muito fragmentada. Ninguém tem o poder de fato em termos institucionais. Quem tem o poder majoritário é sempre o povo. Ele pode a qualquer momento interferir e há mecanismos para que ele interfira e comece a manipular esses poderes ou infringir influência nesses poderes para que a vontade do povo, ao menos aquilo que dá estabilidade ao sistema político como um todo, seja exercida. O que temos aqui é um governo blindado do povo. É o que temos hoje. A Constituição de 88 blindou completamente e a prerrogativa é sempre do Estado. É sempre o Estado que manda. Nunca existe um viés direto, democracia direta em nenhum sentido, em nenhum nível. Já está provado que um Estado muito agigantado leva à pobreza, exatamente, leva ao não desenvolvimento, enfim. Estado rico, povo pobre, povo rico, Estado pobre. Então essa que é a dicotomia. Exatamente. Então queremos inverter isso. E a importância desses atos populares? O que você acha, Luiz Felipe? Olha, eu acho que o Brasil estava tardando de ter isso. Eu estou vendo com... Era muito acanhado. Muito acanhado. O brasileiro ainda vai evoluir bastante nisso aí. Estou muito feliz, pessoalmente falando. Foi uma satisfação pessoal minha de poder participar desse movimento. Muito grato a todos os movimentos que foram criados e do qual eu participei no início e que também me levaram a sair e ter coragem também de fazer o nosso próprio. Que tem que ter. Tem que ter muita coragem, tem muita resistência, o poder ele está aparelhado, o poder que está aí Sim. não é um poder benéfico, pelo contrário. Não é um poder que é pelo povo, é um poder pelo próprio poder e pelo Estado. Então, esse tipo de dicotomia que existe entre você se chamar um Estado de Direito e ter esse tipo de poder surgir, está errado. Temos que evitar isso e todo Estado de Direito moderno consegue limitar esse tipo de coisa. Então, eu espero que a gente consiga. Bom, a gente pôde acompanhar no dia da votação do impeachment, no dia 17,
a quantidade de deputados, como você falou agora, que, de certa forma, nos envergonharam. Será que o brasileiro consegue entender a importância do seu voto? Porque quem está lá nos representa. Não é possível que aquelas pessoas sejam, na verdade, o nosso espelho. Olha, de fato, precisamos trazer à tona aqui 2 direitos que colocaríamos na nossa Constituição que fariam toda a diferença. O direito de você revogar um mandato por não confiança. O povo pode não entender as nuances das questões políticas, mas ele, às vezes, não confia numa pessoa. Ele precisa exercer esse direito de não confiança. Os países envolvidos têm esse direito. Estamos falando de parlamentarismo. Estamos falando de não confiança. O recall também existe em países presidencialistas, que chama-se recall esse direito. A outra coisa é que o brasileiro tem que ter o direito de poder revogar a medida do governo. Imagina um governo hoje passar uma medida em que vai aumentar em 100% o imposto, seja lá qual for. Hoje, o governo tem esse poder. Qual poder nós temos para nos defendermos desse tipo de medida? Nenhum. Então, os países envolvidos têm esses 2 poderes. E se nós dermos esses 2 poderes para o povo brasileiro, intuitivamente e de uma maneira descentralizada, eles vão poder exercer esse poder. E isso muda o Brasil. O que, na sua opinião, vai mudar com a saída da presidente? Olha, de início, você tem um lado positivo, é que você termina aí o ciclo populista. Então, nós tínhamos um ciclo populista desde a entrada do Lula. Isso gerou uma série de... gerou isso que nós estamos vendo hoje. Mas agora entra-se um ciclo oligárquico, ou seja, os grandes poderes estão entrando aqui através da figura do Temer. Isso, de fato, atesta pelo modelo que sempre existiu no Brasil, que vivia esses ciclos entre populismo e oligarquia. Então, o que nós precisamos enfim, vai vir uma oligarquia aí no poder. Eu espero que nós não repetimos o que vivemos o que a Argentina viveu quando caiu Menem. Quando caiu Menem, subiu De La Rua, que era muito fraco, queria fazer reformas, não conseguiu fazer reformas, sobe do Aldi, caiu também no espaço de 2, 3 anos. Então, foi uma instabilidade política muito grande. E aí veio o populismo de novo. Então, é exatamente isso que nós precisamos evitar. Como é que nós evitaríamos isso? Nós evitaríamos isso se nós dermos mais poder para o povo agora. Porque, do ponto de vista estrutural, político, não existe liderança política com legitimidade para assumir esse poder agora. Então, o povo precisa ter o poder nesse momento para ele fazer as reformas onde ele vê que vai ter impacto para ele. Porque, intuitivamente, ele exercendo isso, veja como o Temer já nasce politicamente fraco, porque o povo sente que, olha, queremos tirar ele, queremos tirar Cunha, queremos tirar o Renan Calheiros, porque eles não nos representam. Então o povo naturalmente quer exercer isso agora. Ele está sentindo que é um momento de mudança, precisamos dar mais poder para que eles façam isso de uma maneira mais fácil. O impeachment é um processo do Estado limpando o Estado, não é um processo do povo limpando o Estado. E é exatamente esses 2 poderes que eu falei, de revogar medidas do governo e revogar mandatos de políticos, que nós precisamos inserir no Brasil. Luiz Felipe de Orleans de Bragança, obrigado por ter vindo. Obrigado por me receber. Imagina, empresário, cientista político, e eu vou dizer mais uma vez, tenho muito orgulho de que a minha família tenha trabalhado com a sua, em tempos tão remotos. Obrigado, querido. Prazer.